Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de cérebro emocional, emoções e sentimentos. Nós vamos começar essa playlist entendendo como o encéfalo processa as informações de emoções e também de sentimentos. Quando nós falamos em emoções, nós já lembramos de alguns aspectos, de alguns padrões emocionais, como, por exemplo, alegria, a tristeza, a ansiedade, a raiva e o medo. Esses são exemplos de emoções que apresentam um impacto muito grande no comportamento humano. Nós lidamos, na maioria dos dias, com várias dessas emoções. Vamos começar a aprender como que iniciou-se as pesquisas para entender o cérebro emocional e como atualmente nós entendemos que o cérebro processa essas informações emocionais. Para isso, vamos entender o que é emoção. A emoção pode ser entendida de uma maneira fisiológica. Fisiologicamente falando, é um conjunto de respostas fisiológicas a certos estímulos. Vamos imaginar uma situação de perigo. Imagina que você está caminhando tranquilamente quando de repente escuta uma grande explosão próximo a você. O que vai acontecer nessa situação? Provavelmente você vai apresentar uma grande contração muscular seguida de uma taquicardia imediata. Dependendo da explosão e dependendo também do seu histórico, do que você já aprendeu anteriormente a respeito de explosão, das suas experiências, você pode ter graus distintos de medo. Há também uma maneira de entender a emoção como experiências conscientes. Neste caso, são sentimentos que acompanham essas respostas do organismo. Na nossa playlist, nós vamos tratar da emoção como as respostas fisiológicas. Imagine agora que você vai receber um estímulo emocional. Veja bem o que vai acontecer neste slide. Imagine numa situação dessa, onde você foi subitamente apresentado a uma informação que pode te trazer medo. O que vai acontecer imediatamente? No seu encéfalo ocorrerá mudanças no níveis de alerta. Isso vai fazer com que essas mudanças alterem funções cognitivas, como a atenção, a memória e também estratégias de decisão. Não somente o encéfalo vai ser alterado e estimulado. As alterações encefálicas vão levar a uma série de respostas em outros órgãos e tecidos, como, por exemplo, a estimulação do encéfalo leva a respostas endócrinas, autonômicas e também músculos esqueléticas. Vejamos exemplos dessas respostas na alteração do funcionamento de órgãos e tecidos e como que isso atua no medo e também na emoção. Por exemplo, ocorrerá o aumento da secreção hormonal quando a glândula suprarrenal for estimulada. A glândula suprarrenal pode liberar alguns hormônios, como, por exemplo, a adrenalina. O aumento da concentração de adrenalina faz com que, na corrente sanguínea, esse hormônio agora vá alterar o funcionamento de outros tecidos e também do encéfalo. Não somente a adrenalina, como também o cortisol. O cortisol é um hormônio diretamente ligado ao estresse. O aumento da secreção de cortisol indica o aumento da condição de estresse de uma pessoa. O sistema nervoso autônomo, que inclusive nós já estudamos as divisões simpática e parasimpática do sistema nervoso autônomo numa playlist passada, vai mediar
alterações no funcionamento, tanto de sistema cardiovascular, quanto também nas vísceras abdominais. Falando do sistema cardiovascular, o que ocorrerá com o aumento do disparo do sistema nervoso autônomo simpático? Isso vai fazer com que o coração agora apresente uma maior força e também frequência dos batimentos cardíacos. Isso vai levar uma maior oxigenação para a musculatura esquelética estriada. Isso está ocorrendo porque o sangue vai ser bombeado e impulsionado com mais velocidades por um conjunto de vasos sanguíneos. Tudo isso está ocorrendo graças ao aumento da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático. Além disso, ocorrerá alterações no funcionamento das vísceras abdominais. De uma forma geral, a gente pode falar que ocorrerá uma diminuição do funcionamento dessas vísceras. Além disso, o músculo esquelético estriado vai receber o maior aporte de oxigênio graças à maior frequência e força dos batimentos cardíacos. Isso vai preparar a musculatura esquelética estriada para situações de perigo. Além disso, a musculatura esquelética também vai mostrar algumas manifestações comportamentais, como, por exemplo, o freezing. O freezing nada mais é do que o congelamento. Então, veja bem, vamos lembrar do exemplo anterior. Lembra que eu falei para vocês que imagina que vocês estão caminhando tranquilamente numa rua e de repente ouviram uma explosão muito alta. Provavelmente vocês vão passar por um período que vocês vão congelar. É o freezing. É aquele momento que vocês param todo o movimento, dá aquela, às vezes até uma tremidinha. Isso é o freezing, é uma manifestação comportamental de medo. E por que está ocorrendo o freezing? Graças a uma contração generalizada da musculatura esquelética estriada. Após isso, vocês vão observar qual foi o evento e pode preparar o corpo para situações de luta ou fuga. Se você acha que aquela ameaça você pode combater, você provavelmente vai para a luta. Você vai combater, você vai lutar com aquele estímulo que foi estressante. Caso contrário, você vai fugir. É a fuga daquele estímulo ameaçador. Além disso, a resposta musculoesquelética estriada pode levar também a diferentes tipos de expressões faciais. Obviamente, vocês, quando são colocados em um ambiente ameaçador, vão apresentar uma determinada expressão facial. Em outra situação, uma situação de um ambiente muito tranquilo, muito prazeroso, seguro, vocês vão apresentar um outro tipo de expressão facial. Também, se colocado num ambiente alegre, num ambiente descontraído, vocês vão apresentar outros tipos de expressões faciais. Então, veja a importância da musculatura esquelética estriada em diversos tipos de emoções. A organização da resposta emocional pode começar muitas vezes com o sistema sensorial. Também já estudamos que o sistema sensorial vai captar informações do ambiente ou informações internas do nosso organismo. Vamos considerar as informações do ambiente. Essas informações podem chegar via tato, via audição ou via visual. Essas informações emocionais que vão chegar vão estimular diferentes tipos de sistemas sensoriais. Esses sistemas sensoriais agora vão conduzir a informação recebida para a amígdala.
A amígdala vai ser uma estrutura subcortical envolvida nos processos emocionais. O que a amígdala vai fazer agora após ser estimulada? Essa estrutura vai conduzir as informações para o hipotálamo e também para o tronco encefálico. Então veja, está difundindo a informação para outras estruturas encefálicas. Por sua vez, do hipotálamo ou do tronco encefálico, essas informações vão atingir medula espinal e também gânglios autônomos. Neste sentido, o que ocorrerá? A estimulação de células efetoras, como por exemplo, a célula muscular esquelética que nós já vimos envolvida em situação de freezing, luta e fuga e também das expressões faciais. Ocorre também a estimulação de glândulas. Vimos a glândula suprarrenal que secreta adrenalina ou cortisol. Ou também de vísceras, como o coração, onde ocorrerá o aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos. Esse conjunto de células efetoras que são estimuladas, percebam que dão diferentes respostas, mas essas respostas atuam em conjunto na condição das emoções. Primeiramente, quem tentou estudar o encéfalo emocional foi um pesquisador norte-americano chamado William James. James, ainda nos anos de 1890, propôs que o sentimento consciente do medo é uma consequência das emoções. Cada sentimento resulta de seu próprio padrão peculiar de expressão emocional, controlado por conexões descendentes do córtex cerebral. James foi o primeiro pesquisador eminente a tratar o encéfalo emocional e tentar entender com os recursos daquela época, veja, o ano era de 1890, com os recursos daquela época, como o encéfalo processaria as informações emocionais. Com base no seu conhecimento e nas ferramentas disponíveis, James propôs a teoria da retroalimentação positiva. O que essa teoria propunha? Propunha que, a partir de estímulos emocionais, esses estímulos eram processados pelo córtex sensorial. Do córtex sensorial, essas informações eram trafegadas para o córtex motor. A partir do córtex motor, ocorreria o que nós chamamos de respostas emocionais. Na verdade, o que ele chamou de respostas emocionais. Essas respostas emocionais agora voltariam a estimular o córtex sensorial, fechando um circuito de retroalimentação positiva. Esse circuito fechado de retroalimentação positiva foi o que James chamou de sentimentos. Gente, esse foi o nosso primeiro vídeo a respeito do encéfalo emocional. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham sido úteis para a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.